todos, mais uma vez, sejam bem-vindos aqui ao canal Adagio Livre. Eu sou a Night, do canal Words à la Carte. Está também comigo a Kátia Marques, da página de Instagram Shadow Frozen. E hoje temos como nosso convidado, como se calhar alguns de vocês já repararam, o Filipe Faria, que é tradutor de profissão e é também autor de várias obras de fantasia em português, como as Crónicas de Alaria, Felizes Viveram Uma Vez ou Dragomante. Muito obrigada, Filipe, por aceitares o nosso convite. Podes contar-nos um pouco do teu percurso enquanto autor, como é que surgiu esta tua paixão pela escrita e, penso eu, também pela leitura? Olá às duas, olá a quem estiver a ver, obrigado pelo convite. Isto aqui não há... É sempre um prazer poder, enfim, não vou dizer falar de mim porque eu sou uma pessoa um bocado reservada, portanto não é isso em si que me dá prazer, mas é sempre um prazer poder entrar em contacto com outros públicos, como neste caso vocês misturam a literatura e a música, e portanto é com todo o gosto que cá estou. Em relação ao meu percurso, felizmente já estou nisto há alguns anos, comecei até bastante novo, na altura até fui assim a coqueluche da minha editora, quase a mascote, que era o putozinho vestido de preto, que lá estava, que tinha umas ideias maradas e escrevia uns livros curiosos. Mas tudo isto começou de uma forma curiosa, porque não era sequer para ter começado, porque a minha ideia não era... Se a ideia era escrever livros, publicá-los não me tinha passado pela cabeça. Porque quando eu escrevia histórias era para mim. Era algo por escrever, o ato da escrita dava-me prazer. Era algo que eu fazia por gosto e era... Enfim, o estar a criar mundos onde eu pudesse usar as minhas criações e onde pudesse divagar e vaguear e perder-me em todo o tipo de considerações e aventuras, era algo que eu de qualquer forma teria feito, mesmo sem a ideia de no futuro vir a publicar a história. Só que os meus pais entraram em jogo, perceberam todo o tempo que eu passava a escrever e a pesquisar e enfim, era realmente um investimento a todos os níveis elevado, digamos, de tempo e tudo mais. E acharam que era a altura de eu fazer algo a respeito disso. E então, assim que surgiu uma notícia sobre um prémio literário, acharam por bem partilhá-la comigo e fizeram uma pressãozinha, uma forcinha para eu ao menos considerar isso, porque eu não estava mesmo nada para aí virado. Para mim era algo completamente contra a minha natureza estar a partilhar os meus escritos, os meus bebés, a minha criação, aquele meu mundo pessoal, no fundo era como estar a abrir uma porta para os meus sonhos, por assim dizer, para outros verem. Não era algo que eu quisesse fazer. Os meus pais tanto chatearam que eu pronto, lá lhes fiz o gosto. Terminei, ou seja, ou por outra, não terminei. A história que eu escrevia era só para continuar e não tinha sequer fim à vista. Mas então dividi essa história, achei que ok, então isto aqui numa hipotética série literária já daria um livro. Ok, fica assim, paro de escrever, vou rever, vou fazer umas correções, uns ajustes. Ok, quando achei que o produto estava... Produto, até parece mal dizer assim, mas quando achei que o livro já se poderia chamar tal, parei, enviei a obra a concurso e nunca mais pensei no assunto. Continuei a viver a minha vida, continuei a escrever as minhas histórias, as minhas aventuras, como se nada tivesse acontecido. Uns meses mais tarde, vim a saber que tinha sido o vencedor do concurso. Estou a falar do prémio Barquinho da Fonseca, que na altura foi a primeira edição, e a única razão pela qual eu concorri, além de os meus pais terem feito essa força toda, foi porque, não tinha limite de idade dos concorrentes, e dois, não tinha quaisquer restrições de género literário. O que era muito importante, porque aquilo que eu escrevia, e estava a escrever na altura, e ainda hoje escrevo, é a fantasia. Fantasia épica, mais especificamente. Que na altura, enfim, não era muito conhecida por cá. Tínhamos as primeiras edições do Senhor dos Anéis e pouco mais. Não tinha tido grande aceitação até à altura, e então realmente pesou bastante a minha decisão para eu achar que sequer valia a pena enviar. Mas então enviei, tive a felicidade de ganhar e a partir de então tudo mudou de figura. Agora, não só eu ia partilhar aquilo que eu tinha escrito com outros, como isso tudo ia suceder a uma dimensão que eu não tinha sequer imaginado, porque com o prémio Barquinho da Fonseca eu realmente fui um privilegiado, porque foi estendida uma passadeira vermelha à minha frente, em que não era eu que ia à procura das editoras. As editoras é que vinham à minha procura. As editoras candidatavam-se para publicar o meu livro. Havia toda uma pressão que eu não tinha sequer imaginado.
E na altura, realmente, a coisa fez um bocado de confusão. Mas depois, felizmente, acabou por tudo decorrer de uma forma muito natural. E ainda me lembro quando o livro primeiro foi publicado, e na altura, claro está, não me canso de repetir que fui um privilegiado, porque a cobertura mediática realmente foi extraordinária. Tive direito a entrevistas e a promoção e anúncios e tudo mais. E então eu lembro que nestes primeiros tempos eu ia às livrarias, escondido atrás da parede, olhar para os escaparates onde estavam os meus livros expostos, ver pessoas a folhear e dizer, vá, compra, 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 compra. E realmente acontecia. E foi o primeiro volume das Crónicas da Lária. Foi então o nome que eu dei à saga de fantasia que eu escrevi. Foi realmente um grande sucesso. A coisa correu bastante bem e permitiu-me continuar a fazê-lo. E então sim, foi assim que tudo começou, de uma forma pouco ortodoxa, mas felizmente correu tudo bem. Então foi muito também impulsionado pelos teus pais, foi os teus pais que realmente deram essa força para que concorresse ao concurso. E depois, como foi a escolha da editora? Foi muito complexo para ti quando tiveste várias propostas? Sim, mas realmente eu fui muito bem acompanhado. O prémio realmente, eles na altura tiveram essa atenção, até pronto, eu na altura teria 18 anos, já não era uma criança, mas sim, era jovem e enchente, faz. Sim. Exato. Mas eles realmente prestaram-me todo o apoio necessário. Houve até um acompanhamento de grande proximidade em que eles me apresentaram, eles próprios e individualmente, as propostas, analisaram-nas à minha frente, deram os prós e contras de cada uma e pronto, deixaram o meu critério, mas fizeram sempre questão de dizer, olha que bem vistas as coisas, esta editora é de maior dimensão, mas esta faz uma proposta mais vantajosa, mas esta oferece um adiantamento maior, mas com os direitos de autor desta acaba por compensar melhor. Então eles ajudaram-me a perceber, mas realmente a escolha foi óbvia. A Presença na altura era a que melhores condições apresentava, a Editorial Presença, a minha casa-mãe, a minha editora atual e de sempre, exceto na banda desenhada, à qual não se dedicam. E portanto, sim, ajudaram-me bastante e estou muito satisfeito com essa escolha. Para além de... Quais foram as tuas principais inspirações? Tu retiras inspirações de outras obras? Falaste, por exemplo, de Tolkien, que realmente foi das primeiras obras que surgiram cá, a tradução da antiga Europa-América, que saiu O Senhor dos Anéis, O Hobbit, Silmarillion. Inspiras-te também em Tolkien? Ou tens outras inspirações como música, como jogos, filmes? Inspiração. É uma pergunta que costumo, obviamente, por motivos óbvios, costumo ouvir essa pergunta com alguma frequência. A minha resposta predefinida é que tudo que me rodeia me inspira, porque a inspiração, pelo menos para mim, falo por mim, é um processo muito simples de estar com todos os sentidos despertos e atento àquilo que nos rodeia. Neste caso, o que realmente de início mais me inspirou, pelo menos de uma forma mais direta, foi de facto a literatura. Mas o meu historial com a literatura, ou melhor dizendo, com a leitura, não é tão linear como alguns poderão pensar, porque a minha paixão pela leitura, se me perguntarem como é que ela nasceu, bom, enfim, agora, sendo um bocado mórbido e talvez um bocado descritivo demais, foi um parto induzido e ela nasceu nada morta. Porque eu não gostava de ler. Pura e simplesmente não gostava de ler, não me passava pela cabeça, tinha mais que fazer, não odiava, mas não era algo que eu quisesse fazer. E os meus pais, a parte do parto induzido, é que os meus pais forçavam-me a ler, obrigavam-me. Se queria, a minha mesada muitas vezes foi dependente da leitura. Ou acabas de ler este livro, ou não há mesada para ninguém, ou não há o He-Man, ou não há Tartarugas Ninja, não há Robocop, nada por acaso. O Robocop não me deixaram ver de qualquer forma, que era muito violento. Mas havia de facto essa chantagem para me forçarem a ler. Resultado, eu odiava, não gostava nada, não havia maneira. Ainda hoje, coitada, a culpa não é das senhoras, mas detesto os livros de uma aventura.
porque os meus pais me obrigavam a ler aquilo. Pois. Ficaste com ódio de estimação. Um ódio de estimação, coitada, as senhoras não têm culpa nenhuma, mas foi de facto o que aconteceu. Até a minha mãe gostava muito dos 5, quando era mais nova, de Enid Blyton. Também não... Só quero ver a senhora pelas costas e com facas nela cravadas. Porque realmente, coitada, aí está. Não é culpa dela, mas à conta disso, a coisa realmente não funcionou. Felizmente, como eu disse, e só para repetir uma última vez, o pormenor mais mórbido, foi nada morta, mas acabou por ser reanimada mais tarde. Porque, e agora vou citar uma colega de profissão, a Sara de Almeida Leite, ela dizia muito bem que encontrar o livro certo é como encontrar um amigo. Nunca sabemos quando. Nunca sabemos o que é que nos pode agradar ou desagradar nesta pessoa, nem como é que o cômputo das duas coisas acaba por resultar em ok, este gajo é um bocado chato, mas até simpatizo com ele, e à medida que os anos vão passando, vamos tornando mais próximos. Encontrar o livro certo é um processo semelhante. Não é linear, não é matemático, não é um processo científico. É uma coisa que é o clique. Às vezes pode ser mais fácil ou mais difícil de encontrar, mas é algo aleatório. E realmente, agora, dando mérito aos meus pais, é preciso tentar. Às vezes a contragosto. Pelo menos no meu caso, ajudou-me a perceber com que tipo de pessoas ou de livros é que eu não me iria dar, de certeza. Porque quando encontrei finalmente o livro que fez o tal clique, foi aleatório. É uma história que quem já me acompanha há algum tempo já conhece, mas passou por uma visita minha à biblioteca da escola, à qual eu não ia muitas vezes, tinha de ser forçado. E aí, por acaso, reparei numa lombada engraçada, era colorida, tinha uma caligrafia apelativa, peguei naquilo, falava de monstros, de magia, de bicharada, de culturas fantásticas, do mundo imaginário que podia perfeitamente ter sido real. E eu fiquei absolutamente fascinado com aquilo, e quando soube que era inspirado e dedicado e baseado num livro chamado O Senhor dos Anéis, e obviamente que começou ali um bichinho, um formigar, que lentamente foi crescendo, foi sendo ateado e atiçado, tornou-se um incêndio voraz que eu depois só tinha como apagar lendo os livros. E assim fiz, para grande surpresa dos meus pais. Aquilo foi, eu li aquilo com uma voracidade que eles não imaginavam. Era possível. Exato. Tanto que, na altura, O Senhor dos Anéis não era tão conhecido quanto isso. Estamos a falar anos antes dos filmes, da adaptação cinematográfica. E não foi fácil de encontrar, por exemplo, o terceiro volume. A edição tinha esgotado e depois demoraram a reimprimir. E aquilo foi uma aflição. Mas os meus pais fizeram de bom grado, por bem, já que o gajo está a ler, vamos procurar o livro para dar continuidade à coisa. Já agora, este aqui é o Bilbo. Nem a propósito. Exato. Nem a propósito. Mas sim, meus pais então esforçaram-se para encontrar e encontraram, e a partir de então eu percebi que ler não é senão outra forma de aprendermos mais acerca daquilo que gostamos, ou de explorar aquilo que gostamos e tudo mais. E depois a inspiração. Isso, não haja dúvida que esse livro me inspirou. E quem leu as minhas obras percebe até que ponto me inspirou. A vontade de criar um mundo nosso, a vontade de o povoar com raças e criaturas imaginárias vagamente parecidas com aquelas que nós conhecemos, tanto da realidade como do nosso folclore e assim por diante. Essa foi, sem dúvida, a mais forte fonte de inspiração que eu tinha sentido até então, porque até aí eu li a banda desenhada de super-heróis da Abril Jovem. Aliás, eu comecei a ver banda desenhada mesmo antes de saber ler. As memórias mais antigas que eu tenho de banda desenhada é mesmo das imagens. O Super-Homem, quase que saberia precisar a edição, mas sim, talvez tenha sido das primeiras fontes de imaginação. Depois também das histórias que a minha mãe me contava. Ela fazia adaptações de contos de fadas, misturava o Rato Mickey com a Cinderela e com a Gata Borralheira e tudo mais. Depois, filmes. Havia filmes, claro, e havia coisas que estimulavam também aqui esta parte do cérebro responsável por ideias malucas. Música, dependia muito do tipo de música, e eu... mas já sei que vocês gostam de música e provavelmente quererão falar disso mais aprofundadamente, por isso vou deixar lá mais para a frente.
Ok. Jogos, obviamente, mas acima de tudo, tudo o que tivesse uma história por trás e tivesse algo no qual eu pudesse pegar, isso a mim inspirava-me. E às vezes o processo é algo tão simples como eu estou na Wikipédia, Ok. tenho sede, procuro algo sobre cerveja. Vejo um processo antigo de fermentação usado numa determinada região da Alsácia-Lorena. Aquilo acho curioso. Começo a imaginar uma estalagem numa montanha de anões, em que aproveito para implementar essa fermentação adaptada ao mundo que eu criei. E a partir daí começa a nascer-me na cabeça uma estalagem. Nessa estalagem decorre uma cena. Dessa cena nasce um capítulo e assim por diante. A inspiração funciona muito por esse tipo de impulsos e a pequenos rizomas, pequenas sementezinhas que depois acabam por germinar em coisas que, enfim, nós à partida nunca imaginaríamos. E no meu caso é mesmo assim, é estar com os sentidos abertos, bem despertos, atentos àquilo que me rodeia, seja passiva, ou seja, ativamente, é quando estou na internet, vejo uma coisa, ou estou, e especificamente encontro algo e a partir daí nasce uma ideia. Passivamente, posso estar a ouvir uma música e ouço uma combinação de palavras, ou estou a ler um livro que até nem é de fantasia, mas numa determinada frase está um aforismo, uma ideia muito bem definida. Daqui pode nascer todo um conceito para uma história. Portanto, é isso. A inspiração é... Pegar em algo e começas a criar. Sim, estar atento. Porque aquilo que nos rodeia, ainda que falemos de fantasia, aquilo que se passa à nossa volta no mundo real, muitas vezes pode dar asa a esse tipo de coisas. Sim, e até... talvez o mais fantástico, parafraseando a questão da fantasia, porque é fantástico por si só, que é nós conseguimos encontrar símbolos nas histórias de fantasia, que se nós formos bem a ver, se calhar aquilo são histórias sobre pessoas comuns, sobre humanos, como uma pessoa que vive na casa ao lado, mas com toda uma roupagem, com todo um brilhantismo, um passo de mágica. E temos criaturas e temos lendas e coisas fantásticas e mapas, coisas nunca antes vistas, muito possivelmente paralelo, mas não deixam de ser símbolos porque nós acabamos por exportar para essas criaturas e essas histórias aquilo que nós sentimos, aquilo que nós vivenciamos. E muitas vezes eu acredito que é mais fácil ler uma cena de uma guerra, de uma tortura, de uma cena assim mais violenta, mesmo com personagens específicas. Às vezes até mesmo aquelas situações assim mais violentas, até mesmo com crianças ou coisas que mais facilmente nos agridem cá dentro. Se calhar, se for através desses símbolos, não será tão brutal como ler, por exemplo, uma história da Segunda Guerra Mundial, em que nós sabemos que está documentado, que efetivamente aconteceu e aquilo está a passar na nossa frente como uma película de filme e é como nós estivéssemos ali a ver aquilo que efetivamente aconteceu. Através desses símbolos, da mesma forma que nas fábulas nós temos os animaizinhos a falar e às vezes têm roupinhas e comportamentos como nós temos, se calhar é mais fácil nós primeiro passarmos essa mensagem, porque ao fim e ao cabo não são histórias sem nexo, têm sempre uma mensagem, têm sempre algo importante que nos querem trazer e através desses símbolos acaba por ser se calhar mais fácil tanto apreender como não chocar tão facilmente, porque se calhar é mais fácil mostrar um orc ou uma criatura mirabolante do que mostrar duas fações da guerra em que estão dois humanos com armas a agredir-se e a matarem-se, muitas vezes sem saber porquê. Porque algum Supreme Leader chegou lá e disse: tens que matar o outro para sobreviver. Sim. E depois tem o senão, que é um dos pontos fracos da fantasia, porque é precisamente... não diretamente isso, mas julgo que é aquilo que passa na cabeça das pessoas quando torcem o nariz à fantasia. Dizem, isso é tudo... É uma coisa simbólica, é uma coisa que há um distanciamento seguro quase, que é como se estivéssemos a contar uma história a uma criança para não a chocar, então usamos esses símbolos e essas criaturas mirabolantes. Não quero dizer que eu concordo necessariamente com isso, mas a nível intelectual percebo porque é que as pessoas possam pensar isso e realmente é algo que quem escreve fantasia às vezes tenta contornar. Aliás, agora esta mais recente tendência da fantasia é mesmo de, peguemos no caso da Guerra dos Tronos, por exemplo, que não deixa de ser fantasia, há algumas criaturas fantásticas, há elementos mágicos, mas enfim, é uma telenovela de faca e alguidar com elementos mais que humanos, perfeitamente humanos, às vezes até demasiadamente humanos, chega a ser excessivamente cínico,
Mas muitos autores optam precisamente por isso, para se distanciarem um bocado dessa noção de que a fantasia é algo essencialmente simbólico, que não nos choca demasiado, porque são orcos e anões a matarem-se, a cortarem-se às postas. Mas eu, pelo menos a minha abordagem sou mais purista. Não quer dizer que as crónicas da Lária não saibam ser extremamente violentas, são-no, quando a situação assim o exige, mas eu, bom, dito assim quase parece sobranceiro, mas não tenho medo, não tenho receio dessa acusação, estou habituado a ele, enquanto escritor de fantasia. Eu acho que às vezes nem é só uma acusação. Eu acho que às vezes é uma forma boa de se apreender. Isto é, não ver esta situação pelo negativo, mas sim pelo positivo. Por exemplo, uma das situações que estamos a passar muito é a necessidade de falar sobre questões como a depressão, como a violência doméstica, etc. E eu já vi obras de fantasia que abordam estas questões, que utilizam vários signos para abordar estas questões, mas que ao mesmo tempo trazem um grande ensinamento. Isto é, elas não estão a mascarar estas situações, mas sim a dar ao leitor a possibilidade de ver através da visão de um elfo ou de um outro ser estas situações. O Bilbo gosta de aparecer, ouviu Tolkien e já se sabe. E saber também conduzir, por exemplo, o bem e o mal. Saber ter uma noção mais quase que limpa dessa situação. Por exemplo, o bem e o mal é muito presente em Tolkien. Tolkien, nós temos uma divisão perfeita do bem e do mal e depois de todos os espaços cinzentos. Tolkien ensina-nos bem isso, por exemplo, e é uma aprendizagem importante de se fazer enquanto leitor. Sim, senhor. E como dizia um pouco também, as próprias fábulas, hoje em dia já viram melhores dias, mas a verdade é que faziam precisamente isso, e não eram menos eficazes, nem se tornaram menos duradouras, por isso mesmo. Por isso, sim, é mesmo uma questão de perspectiva e daquilo que estamos habituados ou não a ver e a ler, aquilo que nos habituámos a ler enquanto crianças e que depois, uma vez adultos, achamos que já não é para nós, mas a verdade é que há coisas, símbolos, analogias, metáforas, que não é por sermos adultos que elas deixam de transmitir a sua verdade. Por isso, sim, sem dúvida. Aliás, tu mostraste-nos isso com Utilizaram uma vez. Que eu já li o primeiro volume. E nota-se, lá está, se calhar também talvez um pouco a inspiração que a tua mãe te passou, que mostrar aquelas várias histórias de várias fontes, dá para ver que não é algo linear, apesar de ser o ultimato. Peço desculpa pelo spoiler. Não vão só encontrar histórias de Charles Perrault. E depois, eventualmente, também com a continuação, que ainda não li, que é o Andersenal. A partir terá ali um foco mais nas histórias de Christian Andersen. Esse folklore que nos acompanha até enquanto crianças, não falas com estranhos, não vais pelo caminho da floresta, e eles acabam por... São ensinamentos que ficam. Claro que não falamos necessariamente com lobos maus, falamos com outros lobos, com outros nomes, mas não com o mesmo lobo mau, por exemplo, da Capuchinho. Mas essas histórias com um pequeno twist estão lá e acabam por continuar a existir na nossa realidade. E não é de todo estranho se elas continuarem a se reinventar, como o próprio folclore se foi fazendo automaticamente ao longo das eras. Se formos ver até em várias culturas, isto tem mais ou menos os mesmos arquétipos, ainda que com outros nomes ou com outra figura, digamos assim. Mas tu conseguiste lá estar a pegar naquilo que era talvez uma fonte primária de inspiração de histórias e conseguir fazer aquela mistura, mas conseguir fazer uma coisa que não será necessariamente para crianças, talvez mais para jovens ou mesmo jovens adultos, e essa inspiração manteve-se e conseguiste lá estar, transportar aquele imaginário infantil, que não é se calhar tão infantil como esse, e conseguir trazê-lo para uma nova luz, uma nova forma de se visionar e se percepcionar essas histórias.
Sim, sim. Obrigado pela análise detalhada. Sim, a ideia foi Ah, precisamente não. essa. E dizes bem, isso nasceu, nasceu. Boa parte das sementes provavelmente foram lançadas pela minha mãe, por aquilo que eu dizia, que a história de embalar que ela não contava, ela nunca se ficava apenas por uma outra personagem, fazia sempre questão de misturar tudo. E era... Eu não sei porquê, não sei se eu era assim, confesso que não, tenho memórias muito difusas e fragmentadas dessa altura, eu era realmente muito novo, não me lembro se eu era tão exigente assim, mas a verdade é que a minha mãe, por alguma razão, sentiu a necessidade de misturar as coisas. É como as coisas que não lembravam o diabo, era o rato Mickey, o Pato Donald, Capuchinho Vermelho e o que mais ela visse que eu estava a ver ou a ler, enfim, não estaria a ler, estaria a ver os bonecos. Mas ela mostrava tudo e eu muitas vezes intrometia-me a meio da história, dizia, não, o Pato Donald não dizia isso, ele dizia para fazer aquilo em vez disso. Então, está bem, pronto, então o Pato Donald diz isso, tu dizes. Então, ok, estava mais descansado, recostava-me e continuava a ouvir. Era um ouvinte bastante interventivo. E isso, enfim, não há como negar que há de ter deixado as suas marcas e eventualmente até pode ter sido uma pista para aquilo que eu iria fazer no futuro. E isso, pronto, não teve influência nas crónicas da Lária, mas mais tarde, depois, quando eu senti essa necessidade de explorar outros horizontes, quando comecei a pensar em contos de fadas, sim, aquelas histórias que a minha mãe me contava, e depois também, obviamente, com o passar dos anos, eu também tinha feito pesquisa acerca de contos de fadas, dei-me conta que aquilo que nós vemos nos filmes da Disney não é necessariamente, que não corresponde necessariamente à essência dos contos originais. O Capuchinho Vermelho então era uma coisa absolutamente escabrosa. Então, as versões, acho que a versão italiana é pior ainda, mas sim, a coisa não acabava bem. E então eu quase como catarse, uma cidade de catarse, sentia a necessidade de contar essas histórias. E não só isso, eu também, à medida que os anos iam passando, e eu ia falando às escolas, e em entrevistas e em colóquios, muitas vezes me colocaram a questão, então, já que o Filipe tem essa imaginação toda, por que não alguma coisa baseada em Portugal? Ou alguma coisa com elementos do folclore nacional? Porque realmente a Lária, com alguma boa vontade, poderemos ir lá esquadrinhar, enfim, alguns elementos lusitanos, não sei, uma personagem aqui e ali, mas em boa verdade é uma obra com um pendor muito anglo-germânico. Sim, tanto a nível da escrita no início, como também aquela noção cosmogónica que Tolkien nos ensinou a fazer, realmente de português tem muito pouco, não é como se fosse as Crónicas da Pampilhosa, a Manopla de Oliveira de Frades. Realmente isso não era. Então, com o Feliz Viver Uma Vez, eu com toda a pesquisa que eu fiz acerca de personagens, de contos de fadas e figuras conhecidas de vários folclores de várias nações europeias, encontrei uma Manaburra. Que, enfim, eu adoro isso. Quando eu vou às escolas, a criançada começa sempre a rir quando eu digo o nome da personagem, porque realmente ela habilita, isso se habilita. Mas o Mamãe na Burra, quando eu li a história dele, fiquei absolutamente fascinado, porque era tão português, mas tão português, a todos os níveis, que eu tenho de escrever um livro, nem que seja só para usar este tipo uma vez. Ele tem de aparecer em algo que eu faço. E depois, mais tarde, acabou por se tornar uma das personagens integrantes do grupo mesmo, e é até um dos mais populares também. Bom, portanto, o Feliz Viver Uma Vez nasceu por estes motivos. Era a necessidade de explorar outros horizontes, que eu vinha de mais de uma década a escrever e a pesquisar e a falar sobre a Lária, sobre o mundo que criei, que continua a ser o meu mundo, continua a ser o meu bebê, obviamente, e tanto que agora voltei a ele recentemente, mas senti a necessidade de explorar outros horizontes. Quis dedicar-me aos contos de fadas em dedicatória às histórias que a minha mãe me contava e quis também finalmente usar uma personagem portuguesa na figura de uma Manaburra. E isso tudo, enfim, levou a esse mundo que não posso dizer que seja um mundo de minha criação, porque as personagens são de outros. Eu dou-lhes a minha própria interpretação. Por exemplo,
É um mundo em que as personagens de facto não viveram felizes para sempre, por alguma razão, não foi um acaso, há um motivo para isso, eles tentam descobrir o porquê, e dessa forma consegui manter-me no registro da fantasia, mas explorar outra vertente, e realmente foi algo que me deu bastante prazer, que ainda não acabou, ainda não concluí, mas falta um volume. Boa. Um dia lá chegarei e será... É uma obra que realmente... Eu afeiçoei-me bastante a nível da aceitação do público. Não vou escamotear a questão, nem mentir a ninguém. Não foi tão bem recebido, infelizmente. Ok. Mas é uma obra que eu faço questão de acabar. Até porque, enfim... Para fechar o círculo também, porque não quero defraudar os leitores que começaram a ler e que gostaram e que me têm comunicado o seu preço ao longo dos anos. Portanto, é assim um objetivo a médio prazo que eu tenho. Depois de toda esse círculo que começou e fechou, acabaste por falar da questão da fantasia, e mesmo sendo um autor de fantasia português, que isso também tem o seu significado, e mesmo ter sido editado por uma editora, neste caso pela Presença, quais foram as tuas maiores dificuldades, aquelas que sentiste mais? Pronto, já falaste da fantasia, da questão da aceitação ou não deste género literário como sendo, às vezes, maior ou menor para algumas pessoas, mas também enquanto autor português, e mesmo editado por uma editora, digamos, tradicional, algumas dificuldades, ou não, que foste sentindo na apresentação do teu trabalho? Bom, aí está, dificuldades não lhes chamaria, também não quero fazer aqui de Calimero, mas vamos lá ver, a fantasia é, para todos os efeitos, vou reformular, vou começar com de outra forma. A fantasia explodiu há 10 anos com os filmes do Harry Potter e do Senhor dos Anéis. Aquilo foi uma explosão, não há como negar. Foi um género que foi extremamente popular. Houve vários autores portugueses que se me seguiram, houve muitos outros livros publicados, e realmente fui um privilegiado no sentido em que pude viver essa época de vacas fantásticas gordas. Agora, mesmo nessa altura, uma coisa é inegável, que há filhos e enteados, e a fantasia era claramente um dos enteados, no que a géneros literários diz respeito, pelo menos cá em Portugal, e também em vários outros países, não é algo exclusivamente nosso, porque por mais histórias violentas que autores de fantasia façam, por mais violações e mortes e decapitações que lá ponham, a fantasia está sempre associada, ainda que a nível subconsciente, a algo infantil. São princesas, dragões e cavaleiros. É magia, é elfos, é aquilo que costumamos associar a coisa que a miudagem lê e depois acaba por crescer e perde-lhe o gosto. Agora, porque ainda hoje, o meu pai, ele faz isto com toda a boa vontade e com os meus interesses em mente. Mas ele pergunta-me sempre quando é que experimentas escrever outra coisa, quando é que te dedicas a outro género, assim, quase como quem diz, quando é que cresce e faz algo sério. Sim, uma coisa para adultos, não é? Exato. A fantasia, mesmo quando estava a explodir nos tops de vendas e a bombar nos cinemas e a ser representada em jogos de tabuleiro, de cartas, de computador e o que fosse, mesmo aí, pronto, era fantasia, não é? Era assim uma coisa, era quase contos de fadas, era como se fosse contos de fadas. Agora, pronto, feito este preâmbulo, a fantasia conquistou o seu lugar em Portugal, já não tem aquele fulgor que teve há 10 anos, longe disso. Agora, se antes era algo marginal, agora é algo de nicho, portanto, já é uma evolução. Antes era marginal, depois explodiu, disse estou aqui, existo, portanto agora vão ter de aguentar comigo. Depois, à medida que os anos foram passando, foi-se retraindo um pouco, mas agora tem o seu nicho, está lá e já ninguém lhe tira. Obviamente que não me contento com isso, a ideia é expandir, a ideia é continuar a mostrar que não, a fantasia não é apenas para crianças. Pode ser, obviamente, há muitas obras que o são e não tem menos qualidade por isso, mas a fantasia não é só para crianças. E o que é que eu posso fazer?
Antes de mais, ser teimoso. Eu sou um bocado obstinado por natureza e mesmo que não fosse, é algo que eu faço por paixão, é o meu género de eleição. Foi com este género que eu comecei a ler, foi com este género que eu comecei a gostar de ler. Exato. Sei que há qualidade, espero conseguir eu próprio ter qualidade e transmiti-la. E a verdade é que isto tudo só mudará com um processo de mudança de mentalidades. Para essa mudança de mentalidades decorrer, tem de haver qualidade da parte do género que se quer afirmar. Portanto, é mesmo uma questão de perseverança e sorte e talento, e repetindo perseverança, porque realmente é preciso persistir e ter uma certa teimosia para levar a coisa a bom porto. Pegando um pouco nisso, eu ia te questionar como é que se podem criar públicos para este nicho, para não deixar também este nicho morrer e, inclusivamente, torná-lo ainda maior, conseguirmos mais público para a fantasia. Porque a verdade é que a fantasia aborda vários temas extremamente importantes, tem uma qualidade, às vezes, incrível e, infelizmente, como existe essa infantilização do género, há pessoas que temem chegar à fantasia porque pensam que é para crianças, quando não é. Como é que achas que se pode criar um pouco mais do público? Estavas a falar de ganharem uma outra consciência às pessoas, de outras mentalidades. Eu sou o oposto de pessimista. Mas neste caso, no que esta geração diz respeito, eu dito assim parece demasiado dramático, mas só para dizer, é para desistir, porque já tivemos a explosão há 10 anos e realmente houve um público-alvo que foi criado e houve um determinado segmento da população que se converteu, quando a fantasia estava na moda, quando era algo... enfim, quando era algo que realmente via-se em todo lado, também, já que isto está em todo lado, deixa-me lá ver o que é que se passa aqui, até pode ser que me interesse. E aconteceu, atenção, eu agora já me arrependi de ter sido tão taxativo com aquilo que disse, porque a verdade é que aconteceu, funcionou, e muitos leitores que hoje tenho aqui ainda me acompanham faziam precisamente parte desse público, que não gostavam de fantasia, e atenção, não era não gostar por terem lido e não terem gostado, era não gostar porque havia aquela... repelia-os inicialmente. Sim, exatamente, estigma. Havia estigma, depois acabaram por superar. Neste momento, como realmente foi bastante pessimista, não vou pedir para editarem, mas para conste, vou-lhes dizer, não era aquilo que eu queria. Não era aquilo que eu queria dizer. O que eu vou dizer é que não podemos contar com outra explosão como aquela que houve há 10 anos. Não haverá o Senhor dos Anéis, foi um fenómeno que, a nível cinematográfico, é uma coisa que acontece uma vez na vida, em várias vidas até, é praticamente irrepetível. Não quer dizer que não haverá outras obras de sucesso, agora uma explosão daquelas dificilmente sucederá novamente. O que temos de fazer agora, e por temos, refiro-me aos autores, eventualmente a quem gosta de fantasia também e quer contribuir, mas acima de tudo os autores têm de capturar o imaginário dos mais jovens, têm de plantar sementes. Uma coisa muito importante que eu fazia e que agora, enfim, a conta da pandemia foi interrompida, era as visitas às escolas. As visitas às escolas são fundamentais, era algo que no início fazia-me imensa espécie. Eu, como já vos disse, sou uma pessoa reservada, aquilo que eu escrevi, eu não queria sequer ter partilhado isso, acabei por me ver forçado a fazê-lo, e ainda bem que o fiz, porque mudou a minha vida para melhor. Mas ir falar com pessoas já me fazia confusão, ir falar às escolas então, era algo que não passava pela cabeça. Eu que odiava as provas orais. Não gostava nada de estar à frente de pessoas a falar, ainda que neste caso, sendo algo que não só me diz respeito, foi algo de minha criação e que me é tão querido. Mesmo isso no início fazia-me... eu vou agora... estava a lembrar de uma situação particularmente embaraçosa. Acho que foi mesmo a minha primeira sessão. Foi uma ação numa escola na periferia de Lisboa. Já não sabia dizer onde é que foi, mas não era longe, mas era aqui na periferia. A sessão em si, eu lembro que estava uma pilha de nervos. Sabia o que eu queria dizer, obviamente. O livro era meu, caraças, era a minha história. Claro que sabia o que é que eu queria falar e o que é que queria dizer. Mas ainda assim, perdi o fio à meada.
gaguejava imenso, saltava de tópico em tópico, eu faço livros e o meu livro é fixe, comprem já, e acontece isto e aquilo, e às tantas atrapalhei-me tanto, e aquilo era uma escola na periferia, portanto havia a turma estava, digamos que pelo menos metade da turma era de alunos luso-africanos. Então eu, a dada altura, quando me perguntaram como é que era o meu mundo, e eu tentei explicar assim, pois, porque estão a ver que na fantasia tem aquele preconceito que lhe é associado de que é o bem contra o mal, e depois os de branco são os bons e os de preto são os maus. Depois apercebi-me do que tinha dito, comecei a gaguejar mais ainda. Aí eu tive só o professor. Não, atenção, os alunos em si limitaram-se a rir e ninguém ficou ofendido, mas eu fiquei ali meio atrapalhado sem saber o que dizer. O professor acabou por vir em meu socorro e nunca me vou esquecer das palavras dele no final, que é. Aquilo foi a coisa mais rebaixante que já me disseram, que ele disse que, pois, realmente, quando o convidámos, estávamos convencidos que o Filipe já tinha outra estaleca para estas coisas. Portanto, não correu bem, não foi uma boa estreia, não foi um início nada auspicioso. Mas tinhas que idade? Foi a minha primeira sessão, tinha publicado... Não, eu já tinha idade para ter juízo, já tinha 20 anos. já devia ser capaz de algo mais, mas realmente a coisa não correu nada bem. Felizmente não desisti, continuei a ir às escolas, na periferia e fora dela, e de norte a sul do país, com todo o tipo de alunos. E a verdade é que não vou dizer que lhe tomei o gosto, porque continua a ser algo que aqui no fundo continua a fazer-me alguma espécie, mas gosto de pensar que já há ali um entrosamento melhor, já consigo pelo menos não fazer figuras tão tristes como essa, e corre bem, e eu noto com o passar dos anos que isto é algo a longo prazo. Eu não vou lá para angariar leitores, eu vou lá para plantar sementes. E ainda que apenas um desses alunos mais tarde venha a comprar um livro meu ou de outro autor qualquer e se torne um fã do género, já terá valido a pena. E já que estou numa de partilhar histórias, partilho outra que foi... Esta acho que até já discuti em público, mas não quero mais porque é engraçada. Esta foi daquelas que correu bem, só para ter uma ideia daquilo que eu estou a dizer e como realmente isto se verifica. Foi uma ação que eu fiz no interior, foi em Constância. Eu nessa altura já era mais experiente, já tinha assim um método, já tinha praticamente o discurso formatado na cabeça e depois adaptava ao público e à medida que eu via como é que os alunos reagiam e se os professores começavam a fazer caras muito aflitas, eu adaptava o registro. Mas essa ação podia ter acabado antes sequer de ter começado, porque fui apanhado numa situação comprometedora. Não vou entrar em grandes detalhes, mas basicamente fui à casa de banho antes da sessão e os alunos apanharam-me lá numa posição comprometedora. Não me viram, mas sabiam o que é que eu estava a fazer e foram batendo, enfim, miúdos, obviamente, acharam divertida a situação e começaram a ler as berros, o homem está a cagar, e a bater à porta e a comentar o cheiro e tudo mais. Como podem imaginar, foi uma situação bastante constrangedora e a coisa não tinha como acabar bem à partida. Então, eu, enfim, acabei de fazer o que tinha a fazer e agora o que é que faço? Vou lá, entro no anfiteatro, vou confrontar aquela miudagem toda, vão começar a tirar-me o rolo de papel higiênico para o palco. O que é que vai acontecer? Mas, então o que eu decidi, olha, pronto, não vale a pena, vou entrar na boca, vou mergulhar para a boca do lobo, seja o que for. Então entrei e na altura não atiraram o rolo de papel higiênico, de facto, mas ouvia-se os risinhos e os risinhos abafados, sim. Ali, olha o cagão e tudo mais. E quando eu subi ao palco, havia ali o grande sururu, os professores não faziam ideia do que tinha acontecido, claro, mal imaginavam eles, lá foram impondo a ordem e aquietando as hostes e as massas, e eu fiquei ali a olhar para eles, assim, havia os risinhos aqui e ali, e às tantas eu olho para... Olá a todos, meu nome é Filipe Faria, sou autor e hoje venho aqui ter convosco uma conversa de merda. Diz assim.
E a coisa não... Muito E a bom. partir daí... A verdade foi arriscado, os professores ficaram absolutamente escandalizados. O que é que este tipo está aqui a fazer? E o que seguiu foi, provavelmente, foi uma das melhores sessões que eu tive em escolas, porque a partir do momento eu captei a atenção deles. Exato. Sim, quebrou o gelo, não é? Já não havia Exato. gelo nenhum. Obviamente iam rindo e eu claro, nunca perdi o embalo, porque sempre que podia fazia uma piada escatológica ou vagamente ou não relacionada com casa de banho, sobretudo quando chegou à parte final os alunos na parte da pergunta na parte das perguntas e respostas até se portaram bem, mas eu é que puxava a conversa para aí, mesmo numa de já que é perdido por 100, perdido por 1000, vai ser mesmo assim. No final, depois, sim, os professores acabaram por perceber o que tinha acontecido, vieram pedir-me desculpa, mas eu é que peço desculpa, que realmente se calhar excedi-me um pouco, mas não vi outra forma de salvar isto. E isto não era só para falar de casa de banho, mas é só para dizer que 5 anos mais tarde, sim, 5 anos mais tarde, isto foi em Constância, eu sou residente em Lisboa e a certo dia estava a passear aqui pelo meu bairro, dar uma voltinha. Eu gosto muito de caminhar e passear, espairecer, deixar a mente divagar um pouco. E nunca sabe o que é que à nossa volta nos pode inspirar. E eu vejo, estava a caminhar pela rua e vejo um rapaz de moto, com capacete, que começa a virar na minha direção e para e desmonta. E eu não vivo num bairro problemático, mas imagina, ok, este tipo está a olhar para mim, parou a moto, se calhar que é confusão. Não é para meter direções, senão não tinha saído da moto. Então lá eu recuei um pouco o pé, ali a crispar os punhos meio discretamente, já preparar-me para o pior. O rapaz tira o capacete, aproxima-se de mim, olha-me nos olhos, estende-me a mão. Eu não o reconhecia, mas lá apertei-lhe a mão. E ele pergunta-se, o Filipe não se lembra de mim, pois não? Não, eu estava na casa de banho. Muito bom, a sério. Ficou gravado na mente Ficou dele. gravadíssimo. Daqueles miúdos sempre que pegarem num livro de fantasia vão se lembrar do papel higiênico. Exatamente. E esse facto disso, tinha comprado a série toda, já me acompanharam, nunca tinha calhado disse ele que nunca tinha calhado ir a uma sessão na Feira do Livro, porque normalmente estava a trabalhar, mas que sim, tinha se tornado um leitor. Portanto, ou seja, isto foi tudo uma forma muito escatológica de explicar que realmente quando vamos às escolas é importante espalhar as sementes, de preferência sem esse tipo de incidentes. Mas a verdade é que funciona e é como não nos podemos fiar em mais fenómenos como os filmes do Senhor dos Anéis, temos a medir às escolas para isso é ser persistentes e continuar a fazer aquilo que realmente gostamos. O resto, com sorte, virá por acréscimo. E essas visitas às escolas, já agora, eram promovidas, eram as próprias escolas que pediam autores nacionais mais contemporâneos, digamos assim, também para se calhar variar o catálogo, ou serias tu e a editora a procurar plantar, lá está, essas sementes no público mais jovem? Havia tudo um pouco. No início, convidavam-me apenas com base no prémio. Tinha sabido do prémio Braquinho da Fonseca, então não fazíamos qualquer ideia como era, mas este gajo foi premiado, alguma coisa há de ser, alguma coisa deve saber, se cá tem piada. E depois ficavam sempre muito admirados quando via um puto a aparecer. Dizia, quase só faltava perguntarem, então o seu pai está a chegar? Quando olhavam para mim, o seu pai já vem falar com os alunos? Não, sou eu mesmo. Na altura havia muito isso. Mais tarde, a minha editora também, como estava no interesse deles, promoveram-me ativamente também. Eles têm, a maior parte das editoras tem contactos com os agrupamentos escolares e enviam assim, enfim, vendem os autores como um produto, por assim dizer. E mais tarde eu próprio comecei a ser mais ativo, a promover mais ativamente. Eu e o meu colega, o Rafael Loureiro, que é o meu amigo vampiro, se calhar conhecem. Nós costumamos ir juntos às escolas, vamos muitas vezes, portanto somos uma dupla que funciona bem, não é? Os nossos géneros não estão propriamente interligados, mas há semelhanças que haver, e pelo menos entre nós jogamos bem juntos e a coisa corre bem, e nós então
o que fazemos é que criamos um PDF personalizado com a nossa biografia, uma descrição rápida dos nossos livros e basicamente vendemos como somos bons, somos giros, somos animados, convidem-nos. E realmente as coisas costumam correr bem. Agora, nos últimos anos, e sobretudo este último ano, pronto, não tivemos a ocasião de o fazer, mas assim possível iremos retomá-lo porque é muito importante. Mesmo que tenhamos de ir à albergaria à velha, e não digo albergaria à velha sem qualquer demérito, é só para dizer, mesmo que tenhamos de ir muito longe e não vidamos sequer um livro por lá irmos, vale a pena porque é inevitável, pelo menos um aluno ficará com o bichinho. E é assim que grão a grão se vão mudando mentalidades. E se vão criando leitores. E se vão criando leitores, sim, e piadas escatológicas. Exato. Mas sim. E como é que foi lançar? Porque já falaste mais ou menos de certa forma de um marco que a Lária foi. Acabou por ser mais ou menos um marco, com a atribuição de prémio, na altura em que saíram grandes blockbusters como Harry Potter ou Lord of the Rings. Portanto, acabou por ser também, lá está, aquele boom que disseste que muito, muito dificilmente poderá voltar a acontecer. Sim. E acabou por ser um marco na fantasia em Portugal e que abriu se calhar portas para outros autores mostrarem os seus trabalhos. Como é que foi ao fim de 9 anos as Crónicas da Lária ganharem novas capas e finalmente trazeres algo novo para este mundo com o lançamento de um novo livro da Oitava Era? Como é que foi? Foi espetacular. Eu fiz o interregno também porque tinha mesmo de ser. Eram demasiados anos. Eu comecei a criar a Lária aos 12. Comecei aos 12. Na altura ainda não tinha nome, mas já era a Lária. Já estavam ali os alicerces daquele mundo a ser firmados. E já tinham mais ou menos uma ideia de em que é que aquilo ia dar. Portanto, foram mesmo muitos anos. Mesmo que seja o nosso bebê, mesmo que seja o nosso filho, às vezes deixamos os filhos em casa da avó e vamos de férias. porque também é preciso. Eu realmente precisava dessas férias. Explorei. Só que nunca perdi. Aliás, mal de mim se eu tivesse feito, porque o 7º volume do primeiro ciclo das Crónicas acabou de uma forma muito pouco conclusiva e que dava claramente a entender que a história não tinha acabado. Se me perguntarem, eu também acho que talvez tenha sido um dos motivos pelos quais o Felizes Viver Uma Vez não foi bem recebido. Os leitores estavam zangados comigo. Porque eu tinha deixado a Lária em aberto e está, como eu sou uma pessoa reservada que não tem presença nas redes sociais, que tem um blog ao qual pronto, alguns leitores vão, mas nem todos, acredito que muita gente ficou convencida que a Lária tinha acabado assim e que eu tinha deixado a história pendurada e os leitores nunca mais iriam saber como é que aquilo iria evoluir. Portanto, talvez tenha sido uma resposta. Agora, o meu regresso não foi um pedido de desculpas, claro, porque a minha ideia sempre foi voltar e realmente foi o meu pedido de desculpas, filo no meu blog, porque, enfim, só está aqui neste blog, muita gente não vem a este blog, portanto, como tal, não tinham como saber, portanto, as minhas desculpas a quem não vem cá para ler e não sabe sequer o que é que eu digo acerca deste assunto, mas o regresso era inevitável, iria sempre acabar por acontecer, porque, não me canso de dizer, a Lária é o meu mundo, é o meu bebê, as personagens durante muitos anos foram quase amigos imaginários meus, que eu quase vivia as aventuras através deles, perdi a conta às situações, às cenas e aos capítulos que nasceram de sonhos que eu tive. Eu sonhava com as personagens, quer dizer, condicionava-me a sonhar, porque antes de adormecer estava deitado na cama e imaginava as cenas na minha cabeça, as situações, imaginava os combates, imaginava as interações e depois mais tarde sonhava com aquilo também. E às vezes nos sonhos havia uma outra coisa que eu depois podia aproveitar. Portanto, era algo que iria acontecer. As novas capas, imagino que estejas a referir-te ao pack promocional que foi lançado com a recapagem, com o efeito lambada. Assim, isso foi meio reciclar de uma ideia antiga e ao mesmo tempo aproveitar para fazer algo que não só servisse de brinde para os leitores de mais longa data que finalmente quisessem ter, porque, e não podem reparar porque acho que não está exposto em sequência, mas quem tem os 7 volumes das Crónicas por ordem tem 1, 3, 7,
14 e assim por diante, porque os livros é uma série que foi lançada numa coleção. Sim. E a numeração diz respeito à coleção. Portanto, quem não tem a coleção completa e tem apenas essa série, tem ali uma numeração esquisita. Portanto, esta recapagem serviu para estar finalmente de 1 a 7, como deve ser. E foi para aproveitar também um desenho com o Samuel Santos, o artista de sempre das capas das crónicas. Eu já tinha feito há vários anos, por ocasião da edição comemorativa do primeiro volume, a Manopla de Karastan, que após 10 anos eu reestruturei a coisa, reescrevi extensamente certas partes. Foi quase o equivalente a uma versão do realizador de um filme. Sim, Director's Ok. Cut. exatamente. Essa capa, na altura, quando saiu, ainda havia demasiados exemplares da Manopla para se fazer uma nova tiragem, portanto, saiu apenas uma versão digital. Portanto, Ok. a capa acabou por não ser aproveitada. Então, esteve lá à espera estes anos todos. Então, e finalmente, pois, agora, imaginemos que fizemos uma recapagem e o efeito de lombada era precisamente esta capa que o Samuel fez. Tcharam, pronto. Assim foi, assim aconteceu. Estou muito contente por estar de volta. E não saiu na melhor altura, infelizmente. O livro foi lançado em plena pandemia. Ainda assim, não me posso queixar, que a adesão na Feira de Livros foi muito boa, mas, claro, não era a melhor altura para relançar um livro. E, portanto, acho que só terei uma resposta mais séria do público em geral daqui a alguns meses. Portanto, também tem de ir mantendo a chama viva e ir chamando a atenção para o livro. Mas ainda assim foi como voltar a casa. E não imagino o prazer que me deu os leitores que eu conheci como adolescente na escola, agora já com alguns cabelos brancos, alguns com filhos, uns já com trabalho das 9 às 5, mas dizerem, pá, que bom poder voltar à área, estar outra vez com os companheiros, saber como é que a coisa vai se processar agora, como é que vais descalçar esta bota, como é que vais conseguir criar uma história com pés e cabeça com aquela premissa que criaste no final do 7º volume. Isso para mim foi, aí está, é daqueles prazeres que eu não imaginava sequer quando comecei, porque, repetindo, eu escrevia só para mim. Ninguém via, eu isto não disse, mas digo, ninguém via aquilo que eu escrevia, eu não partilhava aquilo com ninguém. Por isso é que os meus pais estranhavam, estava aquela resma de papel na minha secretária, que eu ia imprimindo, ia escrevinhando, ia rabiscando, ia anotando. Eu, nem pais, nem amigos, nem namorada, nada. Ninguém via aquilo. Portanto, pode imaginar o salto quântico que foi ser publicado e de repente partilhar aquilo com todo o país e agora realmente ter percebido o prazer que é partilhar aquilo que escrevemos, porque por muito prazer que me desse, e ainda está, só o criar dá-me um gosto tremendo, certos pormenores e adaptar elementos da vida real para um mundo fantástico, tudo isso me dá por si só já era suficiente para eu continuar a escrevê-lo, ainda que fosse só para mim, mas partilhá-lo com outros, ouvir os relatos dessas pessoas que viajam no mundo que eu criei, na companhia das personagens que foram meus amigos imaginários, é todo um outro nível de prazer e é algo que eu aprendi a estimar muito à medida que os anos iam passando. É bem melhor do que estar na gaveta, porque também vão crescendo no imaginário do próprio leitor. Porque Exatamente. tu, ao dares esse mundo ao leitor, o leitor começa também a viver nele. Uhum. Sim. É mesmo isso que me dizem, e eu acho delicioso. E queria te perguntar, para além de Hilária e de Felizes Viveram para Sempre, também tiveste uma caminhada na parte da BD, nomeadamente, por exemplo, com Dragomante. Queres-nos falar um pouco da experiência, um tipo diferente de experiência do que escrever uma obra literária apenas com letras, isto é, sem a componente gráfica? É inteiramente diferente e mais diferente ainda foi por motivos que já vou explicar. Mas sim, antes de mais, se tivesse sido um processo normal, já teria sido diferente, porque é uma colaboração. Nem tudo que eu escrevo acaba por ser aproveitado. Muitas vezes o artista, quando lê o argumento e aquilo que eu delineio na cena, às vezes, e com razão, e até aqui tem sido sempre para melhor, ele vê, eu acho que este ângulo funcionava melhor assim, ou se ele viesse daqui em vez dali, ou experimenta, esta cena está muito fixe, eu percebo o que é que querias fazer, o encadeamento do diálogo corre muito bem, mas em termos de narrativa gráfica a coisa não funciona. Achas que consegues combinar estas duas vinhetas numa só, ou talvez deixar para a próxima página? Portanto, aquilo que eu escrevo nunca acaba por ser definitivo, ao contrário do livro, aí está. Há um revisor, e esse revisor às vezes tem algo a apontar, e eu posso aceitar ou não, mas é
são coisas cosméticas. Não é cosmética, enfim, há erros gramaticais e aí, eventualmente há uma frase que poderia soar melhor de outra forma, mais abreviada e assim por diante. Agora, com a banda desenhada, há coisas que mudam drasticamente e muitas vezes eu fico desiludido porque esta conversa esta linha de diálogo estava tão gira assim, funcionava tão bem, mas depois eu percebo o que é que ele quer dizer. Então, só por aí já é diferente porque é uma colaboração, são duas pessoas a trabalhar em algo. E as obras que eu fiz com o Manel Morgado, é o artista, antes do Dragomante, nós tínhamos feito o Talismã. Foi já há bastante tempo, e foi uma coisa que saiu a preto e branco, sem demérito, mas foi na altura ainda éramos muito inexperientes, mas já aí foi diferente. Porquê? Porque o Manel já tinha feito os desenhos antes de mostrar o projeto. Eu entrei atrelado no projeto porque ele é um excelente ilustrador, mas não se considera argumentista. Escrever não é a praia dele. E ele próprio tinha noção disso e não estava satisfeito com o argumento e com os diálogos e tudo mais. E então, na altura, a editora era a Devir e eles abordaram, porque foi 2006, estava eu ainda estava no pico das crónicas da Lária, e então lembraram-se de mim, perguntaram, e pá, olha, importas de entrar por atrelado num projeto e ver se consegues contar alguma história com os desenhos feitos? E eu, está bem, deixa lá ver. No final acabámos por acrescentar mais umas quantas páginas. Ainda foram algumas, se calhar. Enfim, números não é comigo, mas sim, ainda se acrescentaram algumas páginas e alguns painéis, mas eu, para todos os efeitos, aquela premissa era: tens este parque infantil, tens estes brinquedos todos aqui, tens este escorrega, este baloiço, e tudo mais que posso imaginar, mas só podes usar isto e não podes sair deste espaço e não podes dar mais do que 30 oscilações no baloiço nem mais de 15 voltas ao carrossel, mas de resto estás à vontade. Mas foi engraçado, eu que estava habituado a não ter qualquer... A fantasia por si só já tem poucos limites, não é? Às vezes cai até no excesso, mas é um dos seus encantos, é a ausência de limites. De repente eu vi-me inteiramente circunscrito, só posso fazer isto. Este desenho está feito, esta personagem está morta, não posso voltar à vida, cortar-lhe a cabeça. Portanto, eu tive de me adaptar e foi muito estimulante a nível criativo por essa razão. E depois, o Dragoman propriamente dito, foi mais do mesmo. O Manel não aprendeu a lição. Aprendeu, desta vez entregou-me o projeto numa fase mais embrionária. Mas os desenhos... Enfim, a arte principal já estava feita. Portanto, esta personagem só podia ter esta origem. O desfecho desta situação só podia ser aquele e assim por diante. Houve alguma margem de manobra e acrescentaram-se novamente algumas páginas e alteraram-se alguns painéis, mas o essencial estava lá feito. Então, uma vez, vamos lá voltar ao parque infantil circunscrito. Vamos lá fazer isto outra vez. Agora já estavam mais experientes, a coisa correu bastante bem e o Dragomante foi muito bem aceito pelo público, apesar de... as pessoas reparam, né? Aqui há elementos da história que realmente parecem acontecer rápido demais. E depois estava desenhado teve de ser feito assim. Agora o segundo volume que eu e ele já estamos a preparar, finalmente vamos ter o contrário. O argumento está escrito e o Manel agora está desenhado. A terceira tem mês. Vamos ver como é que corre desta vez. Mas não, para mim é um prazer trabalhar com o Manel porque nós temos uma visão muito cinematográfica das coisas. As nossas influências são diferentes, mas partilhamos vários gostos e partilhamos acima de tudo uma visão de como pode ser uma fantasia épica a nível espampanante e visual. Nunca tivemos assim um grande diferente a nível criativo e estou certo que o segundo também vai correr muito bem. Já há previsão para quando é que vai sair? Digo agora aqui ou não? Não datas, mas porque... Sim, já não é segredo, até porque publiquei hoje no blog. Nós estamos a ponderar, porque o argumento, como eu disse, está escrito. O único problema é que agora o Manel é um artista muito requisitado. E trabalha para o estrangeiro também. E ele para o estrangeiro ganha mais a desenhar 2 páginas para a França do que com os direitos de autor de toda uma edição, quase, cá em Portugal. Enfim, estou a exagerar, mas é para ter uma ideia da diferença de valores.
Então, o que nós estamos a pensar para o Manel, isto é algo que o Manel vai fazer. Também é o bebé dele. Foram originalmente, a minha piada que eu costumo dizer é que este é o meu filho adotivo. Ok. É o filho biológico do Manel e adotivo meu. Nós gostamos dele, gostamos dele de igual forma, mas realmente há essa ressalva. Portanto, como é o bebé do Manel, ele quer fazê-lo e ele vai fazê-lo. Aquilo que nós queremos tentar, para permitir ao Manel dedicar-se exclusivamente a isto, vamos tentar um projeto de angariação coletiva, de financiamento coletivo, crowdfunding. Ok, Vamos tentar isso mesmo. Estamos agora a ultimar os detalhes, os pormenores, e iremos lançá-los em breve. E depois, consoante a adesão do público, porque está, volto a dizer, é algo que vai ser feito. A única coisa que este crowdfunding ajudará é o Manel poder dedicar-se a ele e fazê-lo mais depressa, até porque já o Dragoman, se salvo erro, saiu em 2018, por aí, já foram os anitos. Também não queremos deixar os leitores demasiado tempo à espera, portanto, o crowdfunding a correr bem poderia permitir ao Manel dedicar-se exclusivamente a isso e despachar aquilo num par de meses e estava feito. Esperemos é uma bem experiência também curiosa que acho que vale a pena tentar. Estavas a falar de que tu e o teu parceiro neste novo bebê adotado, o Manel, que tinham mais ou menos as mesmas inspirações para criar os vossos bebés, os vossos mundos. Passando novamente à música, que inspirações são essas que vais tendo, não é? De arte que vais contactando, música que vais ouvindo, se por acaso já tiveste alguma experiência de tocar algum instrumento ou estar, digamos, no meio da música, não necessariamente profissional, conta-nos tudo. A minha experiência com a música é limitada. Eu, quando era mais novo, toquei flauta de bisel. Com o pretexto de que aquilo era bom para a asma. Eu na altura já nem asma tinha, mas quando era mais novo tive asma. Depois, à medida que fui crescendo, fui passando a ter eczema, mas ainda assim os meus pais valeram-se da desculpa da asma para me convencer a tocar a flauta. Até não que eu desgostasse, atenção, que às tantas já era um ritual engraçado, que uma vez por semana a minha mãe levava-me à casa de uma senhora alemã, que já cá vivia há muitos anos, que falava com aquilo que eu... Era um vocabulário irrepreensível, mas um sotaque inconfundível. Sim. Os nomes que ela usava para as notas ainda eram em alemão, e os ritmos ela ainda me dizia em alemão também. E tinha lá uma colega coreana, vejam bem, um português, uma alemã e uma coreana, numa aula de flauta. Vamos lá ver, não foi uma paixão minha, mas ainda fiz aquilo durante uns anos, ainda toquei ao vivo, em algumas cerimónias, em algumas festas, em alguns eventos. Mas foi daquelas coisas que não sei, me definhou lentamente. Foi o interesse que nunca tinha sido particularmente forte, foi esmorecendo, e pronto, aquela flauta hoje é só um artefacto que hoje provavelmente ainda tenho alguma memória muscular das notas. Se me pusesse a tocar, se calhar ainda conseguia fazê-lo, mas foi algo que deixei completamente para trás. A música, influências e inspiração. Quando estava a escrever o livro, e que foi naquela altura absolutamente febril, em que eu estava rodeado de fantasia por todo lado. Eu lia fantasia, jogava fantasia, escrevia fantasia, como tal, também tinha de ouvir fantasia. E o primeiro álbum que eu comprei com o meu dinheiro foi um álbum dos Manowar, o Triumph of Steel, que ainda hoje é dos meus favoritos. E eu, quando ouvi aquilo, inicialmente, não era tanto a nível musical, embora me dissesse algo. Eu na altura ainda tinha um gosto muito indefinido. Era novo, os meus gostos pouco divergiriam do top mais, por exemplo. Ouvia o que só via. Exato. Não tinha um gosto definido. Era o único programa de música que existia na altura. Exato. Eu ouvia aquilo que se ouvia. E esse álbum dos Manowar agarrou-me de uma forma que nenhum outro tinha feito, porque era uma música que contava uma história, e era uma música, e o próprio álbum, a capa tinha uma imagética que aquilo, eu começava logo a viajar para mundos de fantasia só de olhar para aquilo. Era
um guerreiro musculoso tronco nu com uma espada e um martelo de guerra, rodeado de Exato. relâmpagos e com mulheres parcamente vestidas aos seus pés. Aquilo era uma imagética muito, muito conanesca, por assim dizer, que apelou muito disso muito, e eu viajei por esse álbum. Ainda por cima é um álbum que é construído com uma unidade de efeito que permite acompanhar uma música do princípio ao fim e ouvir o álbum na íntegra, e com a sensação de que realmente ouvimos uma história. Então isso fascinou-me, marcou-me também. Durante muitos anos foi a minha banda favorita e ainda hoje é uma das minhas bandas de eleição. E sim, isso era a música que me inspirava. Eu não ouvia enquanto escrevia, porque, enfim, ouvir Ok. alguém a cantar em inglês, a usar guitarras elétricas, quando estás num mundo de fantasia, distrai-te um pouco. Mas era algo que eu ouvia, eu ouvia ativamente. Na altura, hoje já não o faço, mas na altura eu ouvia música ativamente. Hoje só faço de forma passiva. Sai um novo álbum, sim, compro, tenho a tocar, mas não estou aqui à frente do computador a olhar para o monitor a ouvir a música ativamente. Ok. Antes eu fazia isso. Deitava-me, tinha a minha aparelhagem. Ih, aparelhagens. Dinossauro. Agora descaí-me com a minha idade. Eu tinha lá aquilo de tocar na aparelhagem, a altos berros, com os meus pais a baterem à porta para eu pôr a música mais baixo. Certo. E eu estava deitado na cama, às vezes de olhos fechados, deixava-me só emergir naquele mundo de fantasia que está tão belamente cantado, e era realmente algo que, enfim, povoou o meu imaginário. Eles seguiam-se os Blind Guardian, então, num registro Ok. diferente, mas ainda assim semelhante. E também o primeiro álbum que eu comprei deles falava sobre a Terra-média, sobre o Senhor dos Anéis, sobre o Silmarillion, na verdade. Sim. E portanto nunca me afastei muito desse registro. Seguiram-se os Rhapsody, também outra banda não tanto diferente quanto isso, também muito focada na fantasia, com muitas espadas e dragões nas capas. Exato. Portanto, a música para mim nessa altura era apenas uma outra forma de eu viver a fantasia. Era um acessório de inspiração, por assim dizer, e era algo que eu fazia de forma ativa. À medida que os anos foram passando, eu comecei a ouvi-la de forma mais passiva. Regra geral, quando estou a escrever, se por acaso tenho música a tocar, é bandas sonoras de filmes ou de jogos. Ok. Coisas apropriadas àquilo que eu estou a escrever. Se estou imaginando, se estou a escrever uma cena agora, eu tenho o terceiro volume do Feliz Viver Uma Vez, ainda está longe de concluído, mas já comecei a escrevê-lo, e imaginando que há lá uma cena vagamente tirante às 1001 noites, eu posso ter uma música, posso ter uns arabescos a tocar, por exemplo. Ok. A música que eu ouço, enquanto escrevo, quando ouço, está relacionada com a cena em questão. Nunca tenho uma melopeia calminha e romântica a tocar quando estou a escrever uma cena de combate, por exemplo. As playlists que eu organizo são sempre muito bem estruturadas para irem ao encontro daquilo que eu escrevo. Mas já é raro acontecer. Normalmente quando ouço é passivamente. E agora passei do power metal para o folk metal. Gosto muito de bandas como os Helvético, que são suíços e cantam em helvético, os da Alriada, que são húngaros e têm um nome irlandês, e dos Arcona, que são russos e têm um nome russo e cantam em russo. Portanto, esse não enganou ninguém, mostram logo aquilo ao que vem. Paralelamente, também ouço assim começa a haver um padrão, porque eu também ainda no metal, mas agora num registro menos sério, ouço Sabaton, que é algo... É música de bombar o punho e sentirmos animados. Ouço Hailstorm, que é o chamado Pirate Metal, que não lembro o diabo, mas é muito divertido. Sim. E ouço os Windrose, também não sei bem o que é que eles são. Há quem diga que é Dwarf Metal, porque eles parecem anões e cantam muito sobre anões, mas como veem, há aqui um padrão. Mas também, à medida que os anos foram passando, eu fui divergindo um pouco mais para outras vertentes, como seja ouço música litúrgica, da Divna Ljubojević, que é uma cantora sérvia que canta hinos ortodoxos, por exemplo. Ouço, acreditem ou não, tenho
comprei músicas de um trio de raparigas georgianas que é música polifónica caucasiana, também é folclórica, mas também é um misto curioso ali. Um artista francês chamado Luc Arbogast, que faz uns falsetes inacreditáveis, parece quase castrado. Mas os videoclipes dele são... Aí estou a voltar um pouco ao mesmo, porque ele... a imagética dele é muito medieval e ele canta... É como se fossem baladas alsacianas de época, com videoclipes de produção, valores de produção muito elevados. Portanto, como veem, não é? Há uma unidade de efeito, há um fio condutor no tipo de música que ouço, mas eu vou variando um pouco aqui e ali. E estavas a falar também de música de jogos. Também costumavas jogar alguns RPGs, por exemplo, os RPGs, e ouvir música dos mesmos? Sim. Aliás, quando eu disse há pouco bandas sonoras, eu muito provavelmente tenho mais bandas sonoras de jogos que joguei do que de filmes. Até porque jogo bastante mais jogos do que vejo filmes. Eu não sou grande cinéfilo, confesso. Mas sim, gosto. Já joguei mais, é verdade. Durante os tempos de faculdade, na altura, saiu um dos meus jogos favoritos de sempre, o Baldur's Gate 2, ao qual eu dediquei centenas de horas. E eu, na altura, estava na faculdade, mas era normal jogar depois do jantar até às 3 da manhã, depois levantar-me às 7 para ir à faculdade. Porque foi uma coisa que eu vivi muito intensamente, porque era um mundo que me dizia muito respeito. Eu antes de me dedicar com mais afinco aos jogos, já jogava jogos de tabuleiro, neste caso mas por jogos de não é jogos de tabuleiro, é mesmo, nunca sabem como traduzir, pronto, são mesmo os role-playing games puros e duros, os autênticos, sem artifícios, sem jogos, nem apenas imaginação e dados e folhas de papel. Ou seja, aquela altura em que Dungeons and Dragons era uma folha de papel, um lápis e um dado, ou um set de dados. Exatamente. Então, quando eu vi um jogo de computador baseado num dos mundos do sistema que eu costumava jogar, pronto, isso para mim foi ouro sobre azul. E hoje em dia ainda jogo, já menos, porque a escrita dá-me tanto prazer que para mim os jogos acabam por ser quase uma distração. A distração no bom sentido. É apenas para espairecer um pouco e claro, aí está. Nunca sabe de onde é que podemos escolher inspiração, porque... os jogos, sem dúvida, hoje em dia são autênticos mundos que ali criam, e ainda assim eu prefiro jogar a ver filmes, porque agora torna a tocar na parte do ativo e do passivo. Ler é um ato ativo, não, é impossível ler de forma passiva. Não dá, não registramos o que estamos a ver. Um filme, embora haja filmes que requeram alguma atenção e também para interpretarmos e para percebermos qual era a intenção do realizador, é possível ir ao cinema de forma passiva, só para estar com o namorado ou com a namorada, vermos umas explosões, ou o que for, também é possível ser de forma passiva. Os jogos não. Os jogos, embora nos entreguem um bocado a papinha na boca, estão os gráficos, está tudo a acontecer à nossa frente, temos de ser nós a interagir com o mundo também para acontecer. Então, entre escrever, jogar e ver um filme, a hierarquia para mim é mesmo essa: escrever, jogar e ver filmes. É assim que eu distribuo o meu tempo de lúdico. E a música lá pelo meio, claro. Agora fazendo assim um bocado uma pergunta, pronto, ainda é relativamente aos jogos, isto porque eu sou jogadora da Dungeons and Dragons, já cheguei naquela fase em que já havia algumas coisas, já não era só o set de dados, o lápis e a folha, já tínhamos uma folha com quadradinhos. Certo. E já desenhávamos na folha e tal, aquilo é plastificado, limpa, voltar a desenhar assim umas coisas, pronto. Quase umas pinturas rupestres que a gente estava lá. E aquilo ia sendo, basicamente a história é feita conforme nós vamos jogando. Para além da música, para além de outros autores, também será que surgiu alguma coisa baseada nesses RPGs? Porque aquele conceito que às vezes nós temos por exemplo, que aparece naquela série do Stranger Things, que os meus estão na cave e estão a interagir efetivamente, ainda que
que alguns pais achassem que aquilo era uma coisa de todos, né? Crianças, umas fantasias, não sei o quê. Isso efetivamente acontece assim, né? Está tudo à volta de uma mesa a jogar e Sim. vamos interpretando os personagens. A história desenrola-se da forma como nós percepcionamos as coisas e as escolhas que nós fazemos, tal qual como na vida real, e aquilo que sai nos dados, porque a sorte também faz parte do jogo. Claro. Também surgiu alguma inspiração para essas histórias que populavam na tua cabeça? Tanta. Não imaginam. Não, Dungeons and Dragons para mim foi uma revelação. Quando eu comecei com Magic, a jogar cartas, não era... Sim, cartas nunca, Magic. sim. nunca fui aquilo que se chama de viciado, mas sim, gastei algum dinheiro com cartas e na altura foi bastante popular na minha escola. Mas o Dungeons and Dragons, isso era todo um outro campeonato. Quando eu descobri aquilo, foi numa loja onde eu comprava cartas, de repente vi lá o chamado Starter Set, para principiantes, para iniciados. Quando eu comprei isso e quando eu comecei a ver o potencial daquilo, tudo o que aqueles livros escondiam, todo o manancial de histórias que se poderia... Aí está, porque eu gostava de contar histórias, mas até então escrevia-as apenas. O poder estar a vivê-las com outros, diretamente, com personagens que eu não controlava. Eles interferiam na história. E depois tudo isso era determinado por dados. E depois, claro, como pode imaginar, 5 marmãs de adolescentes à volta da mesa, só murros na mesa e palavrões e arrotos e tudo mais. Aquilo era uma vivência única, das quais ainda hoje todos nós, já homens feitos, esperemos, adultos produtivos e civilizados, ainda hoje guardamos as memórias que nos são mais queridas, dizem precisamente respeito a esse tempo em que jogámos a nossa primeira campanha, em que ainda era tudo um bocado em cima do joelho, em que eu próprio, enquanto mestre de jogo, ainda não era muito experiente, e para eles aquilo era tudo novo. Cada um queria fazer uma coisa mais tapafúrdia que a outra. Eu quero ser um bárbaro intelectual, eu quero ser um bardo que não sabe cantar, eu quero ser um paladino cego, eu quero ser um mago fascista. Havia tudo, e deu tudo, e aconteceu tudo. E a verdade é que estas ideias ridículas que eu vos digo, as personagens cresceram com isto. Eles realizaram esse conceito, foram para além dele, ou exacerbaram, alguns morreram também. Mas era... Eu ainda não, eu só não me dedico a isto porque não me pagam para o fazer. Porque eu acho mesmo que as escolas deviam ter programas extracurriculares deste tipo de jogos. Não só porque é muito divertido e porque eu gosto, mas porque, reparem, numa sessão de Dungeons... quem diz Dungeons and Dragons diz Vampire, diz GURPS, diz qualquer outro sistema que possam pensar. Uma sessão de pessoas sentadas à mesa temos, primeiro, a componente social. Ninguém está isolado, ninguém está em si mesmado no seu canto, perdido no seu mundo. Estamos como pessoas. Podem ser amigos, podem ser conhecidos, podem... neste sistema que estou a imaginar, até podiam ser colegas de turma com os quais não nos damos necessariamente bem, mas estamos ali juntos. Temos essa faceta social. Temos a faceta da matemática. É preciso fazer contas. Não é um jogo complicado, mas rolas dados, cálculo das percentagens, tem essa componente. Tens a componente dramática de teatro. Estás a interpretar uma personagem. Pode ser aquilo que tu és. Muitas pessoas fazem isso. Jogam-se a si mesmas, mas no mundo de fantasia. Outras optam por criar personagens completamente diferentes, de raças diferentes, de espécies diferentes, às vezes de sexos diferentes também. E tem essa componente de nós interpretativa e expressiva, de ou sermos nós mesmos noutro mundo, de imaginarmos nós mesmos noutro mundo, ou de tentarmos interpretar outras personagens que criamos. E tudo isso no misto de... Aí está. A coisa pode descontrolar-se, obviamente. Imagina, tive muitas sessões que a coisa teria corrido mal se tivesse sido num ambiente escolar, mas num ambiente mais regrado e com a presença de um supervisor, ou eu imagino uma sala de aulas com vários grupos juntos em mesas e eventualmente um professor mais experiente naquilo a mostrar-lhes como é que se fazia, mas depois a dar a rédea solta aos alunos para fazerem. Eu acho que a imaginação.
Exatamente, era uma atividade extraordinária que só teriam a ganhar, mas pronto, aí está. Só não me dedico a isso porque não me pagam para o fazer e porque não é o meu mundo. Agora imaginando que fazia um RPG da Lária, aí talvez. Que, diga-se, já esteve perto de acontecer. É sério? É sério? Perto de acontecer. Esteve na mesa, foi equacionado, começou a estabelecer-se um sistema. Foi na altura, aí está. Os bons velhos tempos. Há 10 anos. Não é, a sério, foi aquela explosão. Havia tudo. Sim. A fantasia estava a bombar, os meus livros estavam a bombar. Surgiu uma nova edição de Dungeons and Dragons, que foi um sucesso tremendo. Toda a gente estava a comprar os livros, despontaram imensos grupos de jogo pelo país fora. E realmente tinha sido uma oportunidade. Fantástico. Vicioso, mas por uma série de motivos acabou por não ir para a frente. Mas sim, podia ter acontecido, e assim sendo, eu hoje em dia podia estar nas escolas também a orientar miúdos a como jogar um RPG e eventualmente o RPG da Lária. Não ponho de parte. Quem estiver a ouvir e tiver connect já sabe. Já sabe. Exato. Até porque vai fazer com que as crianças tenham imensa criatividade, vai despertar a criatividade nas crianças. Sim. E aí está, Desculpa interromper, mas aí está, eu volto a repetir que isto não tem de ser fantasia. Um roleplay game pode ser no nosso mundo, pode ser ficção científica, pode ser espacial, pode ser o que para entenderem. O princípio é interpretarmos personagens e no mundo que o contador de histórias ou o mestre de jogo está a criar para nós. Portanto, o princípio aplica-se a qualquer género literário que possam imaginar. Pode ser e dá para thriller, uma space opera. Sim. Tu podes pegar, eu já fiz isso, em sessões mais pequeninas, com 2, 3 pessoas, em que não temos que fazer, o que é que vamos fazer agora? Em vez de ver um filme, tens aí um set de dados, vamos, olha-se para as estantes, ok, vamos fazer um mini RPG de Buffy the Vampire Slayer. Exato. E fizemos, estabelecemos umas regras mais ou menos lineares, eu, o meu namorado e, por acaso, o nosso Dungeon Master, residente, então estávamos ali a conversar só um bocadinho, a passar tempo, e inventámos logo ali uma coisa. Dá para adaptar a todos os mundos já criados, de filmes, outros livros. Sim. Ou então inventar, naquele momento vamos inventar aqui qualquer coisa. Não tens que pegar em Forgotten Realms, não tens que pegar em nada já pré-definido. Vou inventar, faz de conta que estamos no século XVI e aconteceu X, ou o terremoto de Lisboa em 1755, ou dá mesmo para pegar em tudo, e até cá por ser se calhar uma ferramenta secundária, até para ensinar os miúdos. Por acaso na entrevista anterior nós falámos na possibilidade de haver a Kátia tinha um professor que passava música de acordo com a matéria da aula de história que estavam a dar. Eu cheguei a ver filmes na aula de história, mais ou menos, que ele é sempre um grande sal, né? Ou seja, se nós pegarmos se calhar, e lá estar, termos, repito, se calhar atividades extracurriculares mais criativas, mais artísticas, em que os miúdos não estão lá para ter uma nota, estão lá para passar algum tempo, para interagir entre eles, para criar estruturas de conexão com os outros miúdos, que isso depois mais tarde na vida profissional, mesmo pessoal, vai ser importante. Eles não têm que ter notas, têm 10 atividades extracurriculares artísticas, têm que escolher uma. E vão passar algum tempo, às vezes só mesmo a criar a capacidade de interação social, e lá está, pode também ser uma forma secundária de eles apreenderem melhor a matéria escolar, porque uma coisa é estar numa aula, lá está, de história, que se calhar é o mais fácil para pegar, ou de língua portuguesa, em que estás a estudar um autor e aquilo às vezes me lembra uma seca, do que estás a fazer uma dramatização teatral, ou estás se calhar a fazer um RPG de acordo com a matéria que estás a dar, aprender um instrumento que pode ter ou não que ver com a matéria, mas que simplesmente é para... Sobretudo aqueles, e eu senti isso na partes mais científicas, em que basicamente tinhas que estar ali aplicado e fazer aquelas contas e dá para ver se falha um passo, esquece. Essa também era uma forma de tu saís daquela pressão que é tão incutida muitas vezes aos miúdos, e relaxar. Sem dúvida. Não, muito bem dito. Era mesmo isso. Anota esse discurso e diz que se fores uma escola faz isso mesmo, porque vendes muito bem o produto. Eu agora
pronto, já que já vos contei esta a história escatológica, posso partilhar. Esta já não tem nada comprometedor, até está só vagamente relacionado, porque foi uma das escolas às quais eu fui, também foi com o meu colega Rafael Loureiro, o professor que nos convidou e que nos recebeu, era um leitor meu de longa data, eu não conhecia, mas ele disse-me na altura, e ele também tinha experiência a jogar RPGs. Então o que ele fez, e isto foi não vou dizer que fiquei comovido, mas fiquei impressionado e realmente senti-me especial. Senti-me de facto querido, porque o que ele fez, ele disse que havia uma passagem de um dos meus livros que eu adorava, então apresentou-nos e depois fez questão de chegar-se lá à frente, sacar do livro, ir à parte em questão e começou a lê-la, mas com uma frição, com uma emoção, com um empenho. Nas partes de combate ele lia, sem tirar os olhos do livro, ele movimentava-se, desviava-se e ensaiava golpes de espada. Lia aquilo com uma capacidade descritiva, que notava-se mesmo que era alguém que estava habituado a ser mestre de jogo. Só faltava ouvi-lo a rolar dados enquanto calculava o dano, enquanto escrevia os golpes. E os miúdos ficaram fascinados e absolutamente compenetrados enquanto assistiam àquilo. Não se riram sequer com os barulhos mais ridículos que ele fez de vez em quando, ou com alguns movimentos mais dramáticos, estavam absolutamente absortos pela descrição dele. Portanto, sim, isso que dizes é verdade e merecia ser feito, mas mesmo este nível mais superficial é algo que realmente pode mudar muito a forma dos miúdos aprenderem aquilo que se lhes querem ensinar ou mostrar, seja qual. Enfim, se calhar é mais complicado fazer isto com física ou química, e já se faz demonstrações nas aulas. Mas se calhar é o contrário. Era uma forma de fazer o equivalente a uma demonstração química numa aula de português. Sim. Sim, porque já tens os alquimistas e os magos, pronto, aquilo é mais ou menos na aula de física ou química. Uhum. Já é se calhar pegar nos conceitos que tu aprendes nas aulas e transportar para Dungeons and Dragons. Ou outra coisa qualquer, sei lá, tipo, agora sou um alquimista, vou fazer aqui umas misturas, vou fazer um vulcão. Enquanto ouço assim uma musiquinha de taberna, já agora quem joga, recomendo, há playlists aí nesse mundo fora, jogar com playlists e jogar sem faz logo uma diferença tremenda, porque consegues mesmo ficar absorto. Então aquelas cenas de combate sem música é crime. Eu quando preparava as minhas sessões, eu até tinha notas especiais para a música que devia aparecer nessa parte. Tinha ali uma... sim. A formatação do texto tinha mesmo notas musicais e depois o título da música, para depois chegar logo lá à lista de reprodução em questão. Não, sim. Funcionava muito bem e ajudava de facto a entrar no ambiente da coisa. Ora, ia-te agora perguntar, para o próximo ano, há coisas que já nos falaste que tens na Forja, isto é mais um Dragomante, e não se esquecerem depois de realmente vai haver um crowdfunding, por isso é aderirem. E apoiar os nossos artistas. Exatamente. Que mais nos podes dizer? O que é que mais nos podes contar? Faço também questão de... Não, se não tivesse sido a pandemia, a coisa já estava encaminhada. Mas em todo o caso, a ideia continua a ser para o ano lançar o segundo volume do segundo ciclo das Crónicas da Leria. Eu percebi que consigo manter um ritmo de produção elevado de QB para concluir o livro num prazo aceitável, embora este segundo volume vá ser um pouco maior, ou mesmo vai ser maior que este. Dizer o primeiro volume do segundo ciclo é sempre confuso, mas sim, vocês percebem. Vai ser maiorzito, mas eu julgo que ser possível. E depois será uma questão de ver até que ponto será praticável uma série de outras ideias que eu tenho. Porque é isso, eu sou realista, tive a sorte e o privilégio de ter sido assim chamemos-lhe o arauto da fantasia, se não for demasiado presunçoso da minha parte. Foi gozei de bastante sucesso, tive essa sorte e o privilégio dos leitores acharem por bem aventurarem-se com os meus livros, mas os tempos são outros. A explosão da fantasia passou, a fantasia agora é um nicho. Houve leitores que, enfim, se desfasaram, mas a vida continuou, coisas mudaram.
ainda tivessem gostado e digo isto, não estou a adivinhar, sei mesmo por contacto com alguns leitores que se cruzaram comigo na Feira do Livro, foram lá dizer olá, mas iam, pois, é que fixe, mas eu agora deixa-me um bocado a fantasia, sabes? Não, não, sem problema nenhum, é perfeitamente natural, eu só tenho de aceitar isso. Mas este preâmbulo só para dizer que eu agora sou um pouco mais cauteloso com as minhas ideias, porque antes fazia tudo o que me fosse à cabeça, eu fazia, começava logo. Agora faço uma gestão de esforço, por assim dizer. Vou fazendo uma coisa de cada vez, sempre com ideias aqui no pano de fundo, sempre com coisas a acontecer, sempre com apontamentos, sempre com projetos que estão prontos a pegar neles assim que eu achar que o momento é certo. Mas de momento a única coisa concreta que eu posso dar é precisamente o Dragoband, com sorte, se a coisa correr bem, e o segundo volume do ciclo 2 das Crónicas da Lária. Era perfeito. Muitíssimo obrigada por este muito momento. agradável. Foi agradabilíssimo para nós também. Sim. Muito obrigada. Não é em todas as entrevistas que posso ser geek. Aqui estás entre geeks, por isso, perfeito, estás em casa. Nestes clubes acreditamos em fandoms, portanto. Certo. Espero que seja interessante também para quem está a ver, porque é uma faceta minha que as pessoas conhecem, mas à qual se calhar não tiveram assim tanto acesso quanto isso, porque não costuma ver. Ou seja, se vem à baila, costuma ser assim um nível um bocado superficial. É só o que é que costumas ser? Jogo RPGs. Ok, fixe. Obrigada, bom dia. Sim. E aí está, e também não queria deixar de ressalvar que a vossa iniciativa é louvável, porque da mesma forma que aquilo que eu dizia há pouco da persistência, os autores terem de tentar e de continuarem e de mostrarem que realmente merecem a aposta dos leitores, é também extremamente importante, e nós, enquanto comunidade de autores, agradecemos a leitoras e mentes criativas como vocês que se dão ao trabalho de promover as obras de outros e que não têm medo de assumir aquilo que gostam e que tentam fomentar a coisa. Portanto, obrigado. Obrigada a nós. Obrigada a nós. Obrigada, Filipe, por ter aceitado falar com estas geeks que aqui estão também. E obrigada a todos vocês por estarem deste lado a ouvir-nos falar de coisas estranhíssimas como fantasia, Dungeons and Dragons e pífaros. Mais uma vez, em mais um episódio aqui do Badágio e no Livre, onde nós tentamos trazer-vos histórias e obras que relacionam a literatura com a música. Muito obrigada por estarem desse lado. Muito obrigada mais uma vez, Filipe, por aceitar o nosso convite. Nós vemos no próximo vídeo e não se esqueçam de ler livros e de ouvir música. Até à próxima, pessoal! Próxima!